Segundo, essa paz que o Todo-Poderoso Jesus nos oferece, ela produz cuidado permanente diante dos perigos e das perseguições. Capítulo 16 de João, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: estou lhes dizendo isto, para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Aqui Jesus estava dando um prefácio de como seria o processo depois que ele subisse aos céus. Como que seria a permanência dos discípulos? Olha, até agora eu estou aqui com vocês. Até agora vocês não têm que se preocupar com tantas coisas. Lembra a história do jejum? Os discípulos de João chegaram, os fariseus chegaram, mas os discípulos de João jejuam tal, e os teus? Aí Jesus disse: olha, enquanto os convidados estão com o noivo, está tudo certo, mas quando o noivo lhes for tirado, aí sim eles jejuarão. Quando você olha para o começo da igreja, você vê esses mesmos apóstolos, discípulos de Cristo, que antes tinham dificuldade de entender tudo o que Jesus estava falando, agora para eles ficou claro qual era o seu papel, a sua missão como representantes da igreja na terra. Não é porque eles eram mais importantes, porque cada um de nós aqui é embaixador de Cristo. Nós somos sacerdócio real, nação santa, nós representamos a igreja de Jesus nessa terra. Agora esses discípulos tinham consciência plena do que significava aquelas palavras de Jesus de perseguição. Pedro só foi entender depois de muito tempo. Gente, Pedro custou entender lá no Getsemane. Pedro não tinha entendido. Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado, porque Pedro ainda tinha a ideia de que Jesus não podia ser preso e morto. Pedro achava que ele era o guarda-costas de Jesus. Eu acho interessante, por mais que não reproduza absolutamente, não dá, também é uma ficção, mas eu acho que de vez em quando dá a ficção fica maior do que a realidade, mas o The Chosen traz isso. Você pega o Pedro ali, gente, Pedro, você dá risada ali com o Pedro do The Chosen, né? Porque Pedro pensa que ele é um lutador de MMA, faixa preta, não sei quantos graus, coral, de todas as artes marciais do universo, e ele ia defender Jesus de tudo. E tinha os outros lá que são lutadores, né? Aí a gente pensa assim: não, isso aí um pouco é ficção, claro, mas na verdade é que alguns discípulos estavam com a faca na boca mesmo, querendo guerra. Os caras não entendiam, eles não entendiam o que Jesus de fato tinha vindo fazer. E aí, por que é perigoso isso? Porque quando eu não entendo a missão do meu mestre, quando eu não entendo a missão que o meu mestre me comissionou, me deu para viver, eu passo a imaginar um padrão de comportamento que não é aquele esperado por Deus para mim. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, o meu reino não é desse mundo, vocês estão esperando um negócio, eu estou vindo oferecer algo maior. Vocês estão esperando um domínio sobre Roma de alguns anos, eu estou aqui para fazer algo que vai durar por toda a eternidade. E Pedro estava puxando a espada para cortar a orelha do soldado lá, do sumo sacerdote, chamado Malco. Os outros discípulos também estavam vivendo no momento do desespero. O que aconteceu quando Jesus foi preso no Getsemane? Ficou um para contar a história, não? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Para dizer que não, a gente vê no Evangelho de João que o único que um pouco à distância e foi indo até o fim, que acompanhou o processo até dentro da casa do sumo sacerdote, depois até a cruz, foi João. Pode ser que algum outro tenha passado perto ali, mas o relato que a gente vê é de João vendo todas essas coisas. E eu fico imaginando o que significou para cada um daqueles discípulos quando Jesus falou: olha, bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Vocês são mais do que felizes quando alguém vai falar assim: não é possível, como que esses caras iam ficar felizes? E aí a gente lembra lá no texto de Atos, como que Pedro e João ficaram, depois que os sacerdotes
a turma do Sinédrio chamou eles para uma conversa depois do milagre. Foram açoitados, disseram para eles não falarem mais, eles saíram tristes, chateados, reclamando com Deus? Não, eles saíram jubilosos, dizendo, felizes por terem sido considerados dignos de serem perseguidos por causa do nome. Agora eles entenderam o que Jesus estava falando lá atrás. Para eles agora aquilo estava claro. Mas sabe o que fazia aqueles discípulos permanecerem firmes? A paz que Jesus falou que daria. Porque você acha que foi fácil para eles serem presos, açoitados, perseguidos? Não, como para nós também não foi, não vai ser e nunca será. O que torna possível a nossa permanência nesse mundo que jaz no maligno é vivermos em paz. E aí o Salmo 91, versículo 14 diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Conhecer o nome aqui não tem a ver simplesmente por dizer, Deus, eu creio em Deus. Conhece aqui, o conhecer aqui vai mais profundo. É aquele que assume a sua postura de fé diante do Criador e professa essa fé para as pessoas à sua volta. E é aqueles que agradam o coração de Deus, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Como que a gente prova amor a Deus? É pelo que a gente faz? Não. O que mais surpreendia Jesus nos evangelhos, você sempre vai ver Jesus elogiando algo muito peculiar. O que Ele disse para aquela mulher que tocou na orla das suas vestes? Grande é a tua fé. Para aquela mãe Ciro-fenícia, grande é a tua fé. Para aquele centurião, grande é a fé desse homem. O que Jesus sempre enalteceu, trouxe ao conhecimento de todos, era dizer o seguinte: olha como a fé dessas pessoas é extraordinária. A preocupação de Jesus aqui, no sentido para o nosso aprendizado, é a capacidade que nós temos de crer, apesar de toda e qualquer situação ou circunstância à nossa volta. E se nós cremos, Jesus disse, tudo é possível. O que disse Jesus para o pai daquele menino que estava vivendo num ato desesperado? Ele chegou e falou, os teus discípulos não conseguem resolver o meu problema, ele está perturbado. Aí Jesus olha, aí fala assim, aí ele fala para Jesus, se podes, faz alguma coisa. Jesus fala assim, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Aí Jesus vai lá e liberta aquele menino, aquele pai. Eu fico imaginando a cena daquele pai, olhando para Jesus e falou assim, ele conseguiu resolver o meu problema. Aí alguém diz assim, mas o negócio é só Jesus resolver problema? Não, mas a história que é contada a partir disso. Como que era a vida daquele pai e daquele filho sem Jesus? Uma vida sem paz, uma vida de tormento, uma vida de angústia. Como que era a vida das pessoas que eram tocadas por Jesus? Depois que elas eram tocadas, elas conseguiam receber de Jesus aquilo que o mundo nunca deu para elas, o olhar de graça, de amor e de misericórdia de Jesus, para todas aquelas pessoas que passaram na sua trajetória do seu ministério. Todas essas pessoas eram tocadas com uma inexplicável paz,